Sonic e Mario, dois lados da mesma moeda, ambos ícones dos jogos e lembranças de uma época passada. Duelo de Titã, Mario versus Sonic. Mas eu não tô aqui pra te contar essa história, pelo menos não hoje. Hoje eu tô aqui pra te contar da vez em que o Ouriço Azul decidiu entrar na onda dos jogos de corrida. Será que foi bom? Bom, a gente vai ver isso hoje. Portanto, se prepara, se ajeita aí e pega um lanche, porque a review de hoje vai ser Sonic Riders. A década de 2000 foi uma época maravilhosa para todos os gamers. Franquias nasciam, o 2D se tornava 3D, todo mundo tinha uma novidade. A Sony já chegou botando a pomba na mesa e mostrando ao mundo o poder do PlayStation 2, trazendo jogos incríveis. A Microsoft estava entrando na jogada agora. Ela sempre trabalha com computadores, mas será que ela teria sucesso em videogames? Bom, esse é o X da questão. E também ao X de Xbox, um console bem estranho, eu admito, mas também já tinha seus sucessos, como Halo. Mas enquanto aos clássicos, bom, a gente sabe que a Nintendo tá fazendo os jogos dela pra lá, e ao mesmo tempo enfrentando alguns rivais, apostando no pequeno GameCube e nos seus jogos já consolidados. Mas sabe, ela não tava tão em alta assim no meio dessa disputa. Até porque o GameCube só usava os mini DVDs, que era um estilozinho que não tinha a mesma capacidade de armazenamento de um DVD ou um CD normal. E também eles só liam jogos, diferente da concorrência, que além de jogos também liam filmes e músicas. Vale lembrar que nessa época as pessoas ainda não levavam os videogames tão a sério. E aqui, em terras tupiniquins, era extremamente difícil você conhecer alguém em posse de um GameCube. Então, por mais que você amasse Zelda ou Mario, seus pais nunca te dariam um console desse. Até porque era caro pra cacete. Enquanto o console da Sony, além de ter um precinho mais camarada, vamos assim dizer, né? Também era um DVD player bem mais barato do que você veria na Casas Bahia. E na real, acho que o grande sucesso do Play 2 aqui no Brasil também é muito por causa dos famosos Jack Sparrow da vida. Mas isso eu falo em outro vídeo. Mas sabe, nessa resenha tá faltando alguém. Pois é, a Segueta já tinha saído do ramo dos consoles. E depois do último suspiro do Dreamcast, ela fez algo inacreditável. Lançou um jogo seu num console rival, Sonic Adventure 2, oficialmente no GameCube. Eu imagino que a cabeça dos fãs na época deve ter explodido. Dois rivais no mesmo console? É tipo como se o Pica-Pau e o Pernalonga fizessem uma fusão. Ei, mas peraí, isso aqui não era pra ser uma review de Sonic Riders? Tenha calma, ouvinte com a voz estranhamente familiar. O vídeo tá só começando. Já era óbvio que a rivalidade tinha ficado no passado, e a SEGA agora ia apenas fazer jogos, e não consoles. Até porque o Sega Saturn foi um fracasso, e a SEGA não conseguia emplacar um gol já fazia um bom tempo. E vendo como as outras empresas do lado estavam aprendendo a brincar, agora o dono Sega iria passar a dividir seus brinquedos com seus amiguinhos. Então de agora em diante você verá essa logo Sega em diversos jogos de diversos consoles. E depois de te contar toda essa história, o ponto que eu quero chegar é: em algum momento a SEGA decidiu lançar uma coletânea comemorativa de suas franquias mais amadas.
Na verdade, isso acontece até hoje com várias franquias. Mas nessa coletânea em específico tinha algo muito interessante. Sonic Jam Collection tinha, além do clássico Sonic 1 de Master System e alguns jogos bem underground, também havia um jogo muito estranho e desconhecido por este belíssimo apresentador. Sonic R é para ser um jogo de corrida, envolvendo os personagens de Sonic the Hedgehog. O que não é uma ideia tão absurda. Tenha em mente que o diferencial do ouriço pro bigodudo sempre foi a velocidade, praticamente se tornando parte do personagem. E além do mais, a SEGA já tentou enfiar o personagem num game de corrida há muito tempo. O estranho Sonic Drift, lançado para Sega Game Gear em 1994. Que não importa como você olhe, a imagem de Mario Kart não vai sair da sua cabeça. É provável que você não conheça esse jogo, certo? Óbvio que não conhece, ele não tem nenhum diferencial. Tirando as fases de Sonic 1 de Mega Drive, mas os gráficos no Italiano Racing são muito mais bonitos, fora que os personagens no Mario Kart eram bem melhores. Além do encanador, também podemos jogar com Luigi, a princesa Peach, o adorável Yoshi, o divertido Donkey Kong e até mesmo o terrível Bowser. O que é bem estranho, ele é o arqui-inimigo do Mario. Por que ele chamaria ele para uma amistosa corrida de kart? É tipo o Batman chamar o Coringa para uma partida de sinuca. Tá, agora é sério, voltando pro roteiro. Aqui no Sonic Drift nós temos o Sonic, obviamente, Knuckles, Tails, Amy Rose, Dr. Robotnik, Metal Sonic e Fang. Que é Fang, mano? Ele nem parece fazer parte do mundo de Sonic. Será que tava faltando criatividade na hora de fazer esse bicho? Tá vendo só? Não tem a mesma força. Mas obviamente a SEGA é brasileira e não desiste jamais, já que anos mais tarde ela volta com um novo console, que esse sim ia ser sucesso, ia botar o italiano pra mamar. O Sega Saturno chegava, e nele havia o Sonic R, um jogo de corrida 3D, com personagens cheios de polígonos, e com uma trilha sonora muito boa pra esse jogo ruim. Mas, como você já deve imaginar, esse jogo é uma bosta. O controle é muito ruim. No começo eu achei estranho o Sonic andar de carro, mas agora eu entendi o motivo. Ele corre igual um retardado. Ao menos os personagens aqui são melhores. A gente já tem os já conhecidos Sonic, Knuckles e Tails. Além de Metal Sonic, também temos a Amy Rose novamente, o Dr. Robotnik e um boneco esquisitão do Tails. E, como personagem secreto, a gente também tem um Super Sonic. Legal. E esse até então tinha sido o último game envolvendo o gênero corrida da franquia. Mas, com a chegada da nova geração de consoles, a SEGA viu ali uma oportunidade de emplacar o seu tão amado Sonic Kart. Ah não, Odd. Pera aí. Tu não tá querendo me falar que os caras emplacaram um Sonic R2? Não, ainda bem que não. Pense bem, anos 2000, a juventude louca, músicas de rock and roll, todo mundo querendo ser edgy, extreme, cool. O que tu acha que tava em alta? Agora eu sei exatamente como andar de skate. Vou recomeçar a poder andar de skate, pois eu me lembro de tudo, irmão. Andava de skate também. O homem quando andar de skate não anda de skate com ninguém. Skate? Pois é, todo mundo queria ser skatista. Eu não sei o que tinha de tão legal, mas todo mundo achava maneiríssimo um monte de maconheiro fazendo manobras muito loucas. E depois do lançamento da série Tony Hawk, aí então todo mundo queria ser cool e aprender a andar de skate. E se você queria fazer sucesso, tinha que ser radical. Todo personagem tem uma versão Charlie Brown Jr. E claro, o Sonic, que praticamente é o tiozão querendo ser descolado, não ia perder essa chance. Foi aí então que nasceu Sonic Riders. Um game de corrida produzido pela Sonic Team e lançado para GameCube, Xbox, PlayStation 2 e, impressionantemente, para PC. Mas a versão que eu joguei foi a de Play 2. E essa é a versão que vamos analisar aqui. Agora, tendo um visual bem mais jovem e descolado, Sonic e seus amigos entram em uma aventura frenética em busca das Esmeraldas do Caos. Antes que seu arqui-inimigo, Dr. Eggman, eu não sei porque ele mudou de nome, as encontre e utilize seu poder místico para roubar os tesouros da antiga cidade de Babilônia.
É uma premissa bem simples, mas funciona. O que realmente é importante aqui é a gameplay. E falando nela, vamos dar uma olhada. Nesse game Sonic não usa os pés para correr. E nem as mãos também. E nem mesmo um carro. Não. Aqui nós temos as chamadas Extreme Gears. Uns skate voador muito louco, bem no estilo de Volta para o Futuro. Os Gears funcionam à base de ar. Então você não pode simplesmente sair por aí desperdiçando seu precioso ar estocado. É meio estranho você não precisar apertar para acelerar. A gente acaba meio que se acostumando com os outros jogos, então é algo que precisa de um tempo para pegar um jeito. Mas, beleza. Os anéis continuam importantes aqui. Claro, você não vai morrer se perder eles, mas vai ficar bem lento. Por isso, pegue todos os anéis para sair sempre na frente dos adversários. Vez ou outra você vai ficar sem ar, e para conseguir é bem legal. Ou você faz manobras cool e extreme, ou você fica atrás do adversário e pega o vácuo. Assim você carrega seu medidor de ar e ainda passa na frente do otário. Também é possível parar no Speed Stop para recarregar a prancha. E caso você não goste de Quick Time Event, bom, provavelmente você não gosta da maioria dos jogos dessa época, aqui também tem uns, que consistem em girar um analógico até quebrar ele. O game também conta com 16 pistas, mas 7 são só uma segunda versão, como por exemplo a fase Splash Canyon, que a segunda parte dela é o Red Canyon, que basicamente é a mesma coisa, só que de tarde. Ok. Ao longo do game você pode ir comprando pranchas novas e aumentando a velocidade e o controle. Claro, elas são caras pra cacete, então você vai ter que jogar por um bom tempo até conseguir todas. Mas não é só isso não, cada personagem tem um estilo de habilidade diferente, que permite entrar em lugares secretos e pegar atalhos para avançar na frente de todo mundo. E se você quiser chegar em primeiro, é bom que você aprenda onde ficam todos esses atalhos. Os estilos são Speed, Fly e Power. E falando nos personagens, vamos dar uma olhada neles também. A gente já tem um trio clássico, Sonic, Tails e Knuckles, além de personagens novos que são rivais dos protagonistas, o Jet, a Wave e o Storm. Também tem os que já são da casa, como a Amy Rose, a Cream, o Dr. Eggman, a Rouge e uns robôs bem merda e o Shadow, que não aparece no modo história porque ele estava muito ocupado sendo emo e usando armas. Também tem os personagens easter eggs, o Knights do game Knights into Dreams, o macaquinho Ai Ai do jogo Pokéball, que nome bosta, e o Lala, que aliás é a única humana desse jogo. Beleza, já foi a gameplay, já foi os personagens, agora a gente vai falar sobre os gráficos. Os gráficos são bons, muito melhores do que o Shadow the Hedgehog e o Sonic Heroes. Tá, talvez eu esteja mentindo, mas é bonito, vai. Também tem as cutscenes pré-renderizadas que, são um show à parte. Uma pena que elas acabam tão rapidinho e aí você tem que voltar a ver as cenas bem cringe dos personagens. Mas pelo menos elas servem pra ser zoadas. Morning, eggheads and crackheads. Welcome to the Oh, new I'm a crackhead. Well, guess what? I have a brand new product for you. It's called the GameCube 2. I'm going to be releasing it soon. I know that you're all jealous, especially you, Shigeru Miyamoto. I'm Shigeru Miyamoto. Do you see this? This is the diamond that I'm going to give to my brand new husband and or wife. It'll be theirs for the rest of time with the GameCube 2. So if you want... Whoa, he's bisexual. I didn't know By that. the way, I'm bisexual. As fases são legais. Claro, quase não dá pra ver nada porque você tá sempre too fast. Então algum detalhe passa despercebido. E misturando isso com um level design que é um vômito de cores e neon pra todo lado, fica bem difícil de se orientar. Tanto que o jogo precisa encher de seta pra você saber que ali é onde você precisa virar. E não pense que é algo sutil, não. Sempre que você precisa virar num canto é praticamente um jumpscare. Você nunca tá preparado pra isso de primeira. E aí acaba batendo. Além da poluição que é a HUD do jogo, sério, qual a necessidade desse minimapa aqui? Eu mal consigo entender como essas pistas se conectam. E sério que precisa de um ícone pra saber que eu tô entrando nessa turbulência? Eu tenho olhos. E um adendo aqui, se você estiver jogando num PS2 com cabo AV numa dessas TVs mais novas, vai parecer que você tem miopia. O que me incomoda um pouco é o efeito de blur na tela, que serve para dar uma ideia de velocidade.
Lembra bastante o efeito de boost dos jogos de Sonic mais modernos. Me incomoda, mas os olhos se adaptam rápido. Mas é impressionante ser um jogo que roda 60 FPS. Isso é muito legal para um jogo de Play 2. Mas para mim, o destaque mesmo é a abertura. Toda estilizada de anime. Lembra até um pouco a abertura do Sonic CD, só que elevada ao máximo. As músicas também não ficam atrás não. Mas isso é de praxe dos jogos de Sonic. Todas as músicas são legais. Desde a abertura até as músicas de fase. Sério, se isso tocasse numa balada... Elas têm aquele estilo meio futurista que combina com as fases. Agora eu vou puxar uma observação bem aqui quanto à dublagem do jogo. Obviamente ela toda é em inglês. Era bem raro ter um game 100% dublado em português nessa época. Mas o problema mesmo pra mim é a voz desse bicho, este papagaio. Ele fica falando igual um papagaio, sabe? Tudo bem que ele é, mas é irritante. O Sonic fala com aquele estilo querendo meio que ser descolado, o que me irrita desde a primeira vez que ele abriu a boca dele. Mas com ele a gente já se acostumou. Agora o Jet, não. E eu até agora falei bem do jogo. Mas é claro que uma coisa de ruim ele tem que ter, senão nem teria essa review. Comparado com os outros jogos de corrida, ele é muito complexo. Por que um jogo de Sonic tem que ser tão difícil? Chegar em primeiro lugar é quase um milagre. E outra, ele não te explica nada. Você cai na fase e não sabe absolutamente nada do que tem que fazer, mas os seus adversários eles têm um mapa da pista desenhado na palma das mãos. E mesmo depois de pegar o jeito, ainda é difícil de chegar em primeiro. E ainda tem mais. A história só avança se você chegar em primeiro. Segundo lugar aqui é o mesmo que perder. Mesmo quando você chega em primeiro, muitas vezes o personagem perde na história. Então me pergunto, do que adiantou todo esse esforço para ganhar se esse merda nem ganhou a corrida? E ainda tem mais, as curvas são impossíveis. Fazer uma curva nesse jogo tem a mesma facilidade de ir até a China, dar um chute no ovo do Jack Chan, voltar pro Brasil, zerar Dark Souls enquanto programa foguete. E tudo isso piora quando você chega na fase Babylon Garden, que é o inferno na Terra. Curvas impossíveis, os atalhos são tão difíceis de alcançar que é melhor nem tentar usar eles. Eu tive que ver um guia para passar dessa fase e mesmo assim eu demorei dias para vencer. Sério, até o chefão final é fácil se tu comparar com isso. Mas no fim de tudo, esses são os grandes problemas que eu pude perceber nesse jogo. Tirando tudo isso, é um game muito divertido e que realmente vale a pena jogar. Com algum amigo ou sozinho mesmo. É uma pérola no meio dos jogos fracos da era 3D do Sonic. E sinceramente, eu recomendo. Existem alguns outros jogos da série Riders, mas eu não quis trazer eles, afinal eu ainda nem joguei. E quem sabe um dia. Mas fica aqui a menção honrosa de Sonic Riders Zero Gravity e o Sonic Riders Kinect a gente finge que não existe. Afinal de contas esse negócio aí só serve pra dança mesmo. Bom, e tendo dito tudo isso, Sonic Riders para PS2 ganha o selo joguinho legal. Ele é divertido, é bem diferente dos games atuais do Oris, e eu acho que vale a pena jogar. Bom, e me diga aí o que você achou desse jogo. Já jogou? Diz aí a sua experiência pra gente. Os comentários estão sempre abertos. E por favor, não esquece de compartilhar o vídeo, viu? É muito importante. E bom, é isso aí mesmo. Valeu por quem assistiu até aqui. Eu sou o Odd e até o próximo vídeo. Fui! Fazer uma curva nesse jogo tem a mesma facilidade de ir até a China, dar um chute no ovo do Jack Chan, voltar pro Brasil e zerar Dark Souls enquanto programa um foguete.